Fala, Gabeira! Olá, estamos aqui de novo para mais um podcast. E olha que essa semana eu vou falar um pouco desses 200 anos da independência do Brasil. Não falar da independência, da história, mas falar da ironia de estarmos comemorando 200 anos da independência do Brasil numa eleição tão polarizada e com tanta gente falando em golpe. Eu vou apresentar para você algumas ideias sobre o que está se passando e o que pode acontecer. Mas, evidentemente, que eu não tenho a chave do futuro. Estou apenas usando os dados que tenho para prever o que pode acontecer nos próximos momentos políticos do Brasil. Diria até nos próximos meses do Brasil. Nós estamos há poucos dias das eleições e existe esse rumor no ar de que pode haver um golpe de Estado. Nós temos evoluído no sentido de defesa da democracia. Desde quando o presidente da República convocou aqueles embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas, houve uma reação considerável na sociedade. O primeiro passo dessa reação foi aquela leitura de uma carta em São Paulo em defesa da democracia e do Estado de Direito. Ali, aquela solenidade reuniu muita gente e se propagou pelo Brasil. Depois disso, houve a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. E nessa posse estiveram presentes quase todas as autoridades do Brasil, levando assim um apoio à ideia das eleições brasileiras, levando o apoio às urnas eletrônicas, que no discurso do próprio Alexandre de Moraes foram apresentadas como um orgulho nacional. Então nós temos aí já uma configuração interessante. Uma parte da sociedade civil organizada defendendo o Estado de Direito, as autoridades, exceto o presidente da República, evidentemente, e os seus aliados, as autoridades apoiando as urnas eletrônicas e dizendo que elas são um orgulho nacional. E isso já é um ponto bastante importante que serve para dissuadir um golpe. Eu acrescentaria outro fator importantíssimo, é o apoio externo às nossas eleições livres. Os Estados Unidos lançaram uma nota dizendo que as eleições brasileiras são exemplares. Eles não lançaram essa nota à toa. Eles sabem que existe um questionamento das urnas eletrônicas e sabem que esse questionamento é muito parecido com aquele questionamento que houve nos Estados Unidos feito pelo Trump, que acabou resultando no 6 de janeiro naquela tentativa de invasão do Capitólio. Então, o Biden percebeu que por trás do questionamento das eleições americanas havia uma tentativa de golpe. E ele percebeu também que por trás do questionamento das eleições brasileiras, das urnas eletrônicas brasileiras, há também uma tentativa de golpe. Isso é muito importante. A Inglaterra também se manifestou dando apoio às nossas eleições. Eu acredito que a maioria dos países europeus também está de acordo com o fato de que as eleições brasileiras são importantes. Então, o que nós temos? Nós temos a sociedade civil organizada, nós temos o grosso das autoridades brasileiras, nós temos o apoio internacional para o Estado democrático de direito. Ouvindo também a população, aí é uma coisa importante, já transcende um pouco a sociedade organizada. Vamos para o povo em geral. Ouvindo um pouco a população, o apoio à democracia brasileira cresceu nos últimos tempos a um nível que ainda não se via nas pesquisas anteriores. 75%. De 75% dos entrevistados apoiam essa visão da democracia brasileira, das urnas eletrônicas, enfim, todo o processo. E apenas 7% queriam um golpe de Estado. 7% prefere uma ditadura ou uma intervenção militar. Portanto, acrescenta-se mais uma camada, né? A camada
Nós tivemos sociedade organizada, autoridades, apoio internacional e apoio da população de um modo geral. Olha, isso serve para transformar o golpe em algo mais remoto um pouco. Recentemente, na verdade, anteontem, a Polícia Federal conseguiu já fazer uma investigação sobre aqueles empresários que queriam um golpe de Estado. Esses empresários se reuniram num grupo de WhatsApp, que agora foi reduzido muito, porque eles ficaram com medo, mas eles se reuniam e falavam do golpe de Estado. E falavam, olha, nós preferimos um golpe de Estado à eleição do Lula. Nós preferimos uma ditadura à eleição do Lula. E o interessante é que são empresários um pouco desconectados da realidade internacional. Eles achavam e diziam nas suas mensagens que, apesar da ditadura militar, os negócios seriam normais, que as pessoas continuariam investindo no Brasil da mesma maneira do que antes. Mas é que a cabeça deles estava ainda no período da Guerra Fria, quando houve a primeira ditadura militar no Brasil. A primeira ditadura militar, não, a mais recente ditadura militar no Brasil. O que acontece é o seguinte, depois da Guerra Fria e hoje no mundo, a capacidade de fazer um golpe de Estado e de passar incólume é muito menor. É uma ilusão deles pensar que os negócios seriam feitos normalmente no contexto de uma ditadura militar. Vejam, por exemplo, como a Rússia sofreu sanções econômicas muito graves e como o Brasil poderia sofrer sanções econômicas muito grandes também, porque não respeita a democracia e também não respeita o meio ambiente, outro aspecto que pode trazer sanções para o Brasil. Alguns grupos já começaram a retirar o dinheiro do Brasil. A manchete da Folha de São Paulo fala hoje sobre a saída de capitais do Brasil por causa do governo Bolsonaro e, muito possivelmente, por causa da sua posição a respeito do meio ambiente. Por quê? Porque também no caso do meio ambiente, as empresas e os fundos de pensão que investem, eles hoje têm normas de governança que respeitam a ecologia, respeitam a situação social e respeitam também a democracia. Portanto, é uma ilusão desses empresários acharem que podem contribuir com um golpe de Estado e nada vai acontecer diferente, tudo vai ficar normal. Não é verdade. As chances, então, desse golpe de Estado estão ficando mais difíceis, mais difíceis. Eu acho que existe um outro fator que pode dificultar mais, que é a eleição em si, o processo eleitoral. Quanto mais distância houver do vencedor em relação ao Bolsonaro, menos capacidade ele vai ter de contestar o resultado das eleições. As Forças Armadas têm tentado interferir no processo das urnas eletrônicas, mas ficou bastante claro que elas não são as responsáveis por isso. O responsável é o Superior Tribunal Eleitoral, é ele quem define se as eleições são limpas ou não, se estão sendo bem feitas ou não, aceitando, evidentemente, a colaboração de todos os outros órgãos, inclusive das Forças Armadas. Essa investida da Polícia Federal sobre os empresários é, na verdade, o resultado de um processo mais longo. É o resultado de um processo que visa investigar o financiamento daquelas manifestações antidemocráticas que resultaram no 7 de setembro do ano passado. Então, esses empresários são os financiadores, potencialmente, são os financiadores desse movimento antidemocrático. Daí o fato de eles estarem num grupo fechado discutindo o golpe. Eu comentei esse tema na televisão e acho que nós devemos tratar essa questão de várias maneiras. Existe uma forma de tratar esse grupo de empresários golpistas, que é essa investigação da Polícia Federal, quer dizer, a defesa da democracia através de uma investigação. Mas existe uma outra forma também, que é tratar esses empresários com um boicote dos consumidores. Por exemplo, um deles é dono de um restaurante, Coco e Bambu.
O outro é dono de uma loja de artigos de surf, a Mormai. Por que comprar nesses lugares? Por que comer no coco e bambu? Eu acho que o boicote é uma defesa da sociedade democrática contra empresários que tramam e financiam golpe. Importantíssimo. Um outro aspecto que também é importante, nos Estados Unidos usam muito, que é a pressão fiscal sobre esses empresários. De um modo geral, eles se ligam ao governo para obter vantagem. Esse dono do coco e bambu, segundo o Ciro Gomes, que é um candidato à presidência da República, e é do Ceará, onde surgiu essa rede de restaurantes, ele cria restaurantes no Brasil inteiro, tem 50 restaurantes, segundo o Ciro, e todos com uma razão social própria. Não é a mesma empresa, ele vai criando empresas diferentes, que são pequenas, aí ele paga o simples, ele paga menos imposto através desse artifício. Portanto, também através do exame da relação fiscal desses empresários, se eles pagam ou não o imposto adequadamente, é uma maneira de controlar os impulsos golpistas deles, né? Nos Estados Unidos se faz isso muito com líderes religiosos picaretas, que eles não conseguem, evidentemente, demonstrar que aquela religião é uma religião falsa, mas vão lá no imposto de renda do guru e percebem que ele está irregular e, através disso, conseguem, de uma certa maneira, deter os seus passos. Acho que esse quadro que eu passei nos dá a entender que dificilmente haverá uma tentativa de golpe de Estado. Ou melhor, nos dá a entender que uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, dado essas circunstâncias, o apoio da população mais ampla à democracia, o apoio da sociedade organizada à democracia, o apoio das autoridades principais do país à democracia, o apoio internacional à democracia, todo esse apoio é mais ou menos uma espécie de cinturão de segurança contra um golpe de Estado. No meu entender, as chances ficam muito reduzidas, né? Resta apenas uma tentativa, que é essa tentativa de questionar o resultado das eleições, de achar que, caso o resultado das eleições seja muito apertado, pouca diferença entre um candidato e o outro, você questionar, achar que houve alguma alteração. Mas nem nisso eu acredito. Se houver um resultado muito apertado no primeiro turno, o segundo turno é um tiratema. E no segundo turno eu acredito que o resultado será suficientemente distante entre primeiro e segundo lugar para afastar qualquer dúvida sobre a legitimidade das urnas eletrônicas no Brasil. Concluindo, eu acho que as chances de um golpe de Estado são pequenas, mas eu acrescentaria um pensamento: toda vigilância é necessária, porque as chances só foram reduzidas na medida que as pessoas reagiram. As chances só foram reduzidas na medida em que as pessoas perceberam que o Bolsonaro estava tramando alguma coisa pior quando convocou os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas. As chances só foram reduzidas também quando a Polícia Federal foi e acabou investigando os empresários golpistas. Portanto, não é um jogo jogado. No momento, a correlação de forças está favorável à democracia, mas ela pode mudar. É algo que nós precisamos ficar muito atentos, porque nesses 200 anos de Brasil, ainda temos esse perigo de perdermos a democracia. Aliás, essa semana eu estou até escrevendo sobre isso, mandaram o coração de Dom Pedro I para comemorar a independência do Brasil. Interessante, né, a nossa civilização luso-brasileira. Não mandaram o cérebro, não mandaram as amígdalas, não mandaram o pomo de Adão, mandaram o coração de Dom Pedro I. Mas, na verdade, isso não quer dizer nada, porque o coração é um solitário narrador, ele não conta nada. Se nós examinarmos, e saiu essa semana um livro muito interessante sobre a independência do Brasil,
se nós examinarmos o nascimento do Brasil, a conjuntura que determinou o nascimento do Brasil, ela era feita de gastos excessivos do governo e inflação. Esses dois elementos acabaram contribuindo para que houvesse também a independência, na conjuntura da independência. Claro que havia também o iluminismo, haviam ideias contra o absolutismo, ideias contra o fechamento da autoridade nas mãos, o encerramento da autoridade nas mãos de um só homem. Mas havia também essa história. As pessoas queriam preços mais razoáveis para carne seca, para farinha de mandioca, dois produtos que se comiam muito na época. E hoje nós temos também uma grande inflação, nós temos gastos excessivos do governo. Em 200 anos não aprendemos nada. E mais interessante que nessa revolução do Porto, que acabou repercutindo no Brasil contra o governo de Dom João VI, a primeira questão que aparecia era a necessidade de ter um orçamento controlado pela população, um orçamento democrático. E olha que 200 anos depois, nós ainda temos um orçamento secreto no Brasil. Quer dizer, não aprendemos nada. O coração de Dom Pedro I veio para comemorar uma independência na qual os problemas continuam parecidos. Ainda mais, veio numa caixa de mogno que o coração é uma caixa de uma madeira de lei, uma madeira importantíssima, que a civilização luz brasileira está destruindo, praticamente destruiu na Amazônia.